pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós falaremos sobre as reações orgânicas dando continuidade, né? Nas aulas anteriores a gente também falou sobre as reações orgânicas e aqui a gente vê uma das últimas reações orgânicas, tá? Então, nas outras aulas que a gente teve, a gente conversou um pouco sobre as reações de substituição, né? E as reações de adição. Coloquei elas dispostas todas aqui para a gente ver algumas diferenças entre elas. E aí eu vou dar seguimento aos slides falando mais sobre cada uma das reações, cada uma das divisões das reações de oxidação, tá? Então, a reação de substituição, a diferença dela para as outras é que aqui eu estou retirando o hidrogênio, que essa ligação vai ser quebrada, e essa ligação ela vai ser substituída por um desses cloros aqui, formando como produto primário o meu haleto orgânico, como produto secundário, um ácido clorídrico. Na reação de adição, então, eu vou ter uma insaturação. Essa insaturação vai ser quebrada principalmente na ligação π, e vai ser substituído esse produto mais simples, vai ser substituído nessa cadeia. No caso aqui é o hidrogênio molecular, poderia ser outra substância, né? Poderia ser um ácido clorídrico, um ácido bromídrico, qualquer outra substância, né? Na adição a gente viu que pode ter vários tipos de adição. Grupo nitro, um haleto, né? Tem vários tipos de substituição. E esse tipo de substituição vai depender desse reagente aqui, que vai estar reagindo aqui com o meu composto orgânico. Então, tem que ter uma insaturação, vai ter a quebra da insaturação, essa substância vai ser adicionada nessa cadeia carbônica, que vai formar, lembrando das regras lá de Markov-Nikov e outras regras da adição desses hidrogênios nessa cadeia carbônica, né? Então, aqui vai adicionar, vai formar o CH2 e o CH3 nesse carbono aqui, e dando origem ao propano. Então, na reação de oxidação, nesse caso aqui, eu tenho uma reação que não é orgânica, né? Que eu tenho magnésio reagindo com oxigênio. Mas eu coloquei essa reação para melhor elucidar aí, para a gente entender melhor o que é essa tal de oxidação e redução, tá? Então, o magnésio, nesse estado aqui mais simples dele, ele tem um NOx zero. E o oxigênio também, no oxigênio molecular, ele tem um NOx zero, tá? O NOx zero. Os dois aqui tem um NOx zero. Só que quando eles se reagem, misturam e tem ali a troca dos elétrons, né? Considerando que o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, então ele vai atrair mais os elétrons para ele, o que vai acontecer? Aqui a passagem desse magnésio para ele junto com o oxigênio, ele vai passar de um NOx zero, tá? Para um NOx mais, aqui no caso um NOx mais 2, tá? Um NOx mais 2. Então, à medida que ele fica cada vez mais positivo, significa que ele perdeu a parte negativa, ou seja, perdeu quem? Os elétrons. E o oxigênio aqui, ele também estava no zero, né? E à medida que ele reacionou com o magnésio, ele transformou em menos 2, ou seja, foi ele que ganhou esses elétrons que saiu do magnésio. Nunca vai ter dois reagentes que vão oxidar e nunca vão ter dois reagentes que vão reduzir. É sempre um que está oxidando, obrigatoriamente o outro tem que estar reduzindo. Então, a definição de reação de oxidação é basicamente essa. Então, são denominadas reações de oxidação todas as reações que ocorrem entre um composto orgânico, a cadeia carbônica, e o elemento químico oxigênio. E também tem que haver o aumento desse NOx do carbono, tá? Desses carbonos envolvidos. Então, as divisões das reações de oxidação. As reações de oxidação elas são divididas em reações de combustão, oxidação branda e oxidação energética, e até mesmo ozonólise, que é a reação com ozônio. Para a gente entender melhor a questão da reação de combustão, então, primeira coisa para vocês entenderem o que é uma combustão, vocês têm que entender os três pilares
de uma combustão. Então, aqui eu tem que ter obrigatoriamente o oxigênio, que é o meu comburente, tem que ter o meu material combustível, né, o meu combustível, e também tem que ter uma fonte de ignição ou uma fonte de calor primária ali para dar início a essa reação. Nós sabemos que toda reação de combustão é uma reação exotérmica, porém tem que ter uma energia de ativação para que essa reação ocorra. Então tem que ter essas três condições, senão não tem a condição necessária. Se não tiver oxigênio, não tem o comburente, não vai ter fogo. E assim vai. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de reação de combustão do metano. Então, reação de combustão parte do princípio que vai ser um combustível reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Tá? Então, aqui no caso eu tenho metano reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Aqui eu tenho, isso aqui é um exemplo de reação completa. Tá? E reação incompleta? A diferença da reação completa para incompleta é que aqui eu tenho parcialmente a combustão do metano, formando aqui o monóxido de carbono, né? E uma molécula de água, Esse monóxido de carbono, ele é tóxico, e aqui termina-se, ela é feita em duas etapas, termina-se a reação de combustão, aí, formando também outra molécula de CO, mais outra molécula de água, tá? Então, esse aqui é um exemplo de reação completa e incompleta. Então, outra divisão que existe é a oxidação branda de um alceno. Então, o que é a oxidação branda? A oxidação branda é também conhecida como hidroxilação de um alceno, né? Que consiste na quebra da insaturação dessa cadeia carbônica, a quebra de uma ligação π dessa insaturação e a adição de duas hidroxilas aqui nesses dois carbonos onde teve a quebra da insaturação. Então, aqui eu vou ter a adição de duas hidroxilas formando um diálcool. Tá? Aqui estão as minhas duas hidroxilas formando o meu diálcool. Isso é uma oxidação branda. Quem está oxidando? Esses carbonos aqui. Ó. Tá? O carbono, no caso, para essa substância, está oxidando. Aqui eu tenho a minha oxidação energética. Minha oxidação energética ela vai quebrar a insaturação por completo, tá? Formando aqui duas funções, ou seja, dois compostos. O oxigênio sendo introduzido sendo ele num dos carbonos introduzido, vai me gerar um ácido carboxílico e o outro vai me gerar uma cetona, tá? Uma cetona. Então, a oxidação dos álcoois agora. Então, é assim, parte da classificação dos álcoois. Então, eu tenho um álcool primário, secundário, terciário. A oxidação desse álcool primário vai me gerar ali uma oxidação parcial, vai me gerar um aldeído. Sendo uma oxidação total, vai me gerar um ácido carboxílico, que a gente viu no slide anterior. Então, primeiro, na oxidação de um álcool, o primeiro a ser formado é um aldeído. Na oxidação completa, né, total, vai me gerar um ácido carboxílico. Para um carbono, para um álcool secundário, com sua oxidação, vai me gerar uma cetona. Tá? Lembrando que a carbonila formada tem que ser um carbono secundário, por isso que vai ter a formação da cetona. Já nos carbonos, nos álcoois terciários, eles não sofrem oxidação. Então, não vai ter um produto, gerar um produto aí. Então, aqui a gente falou no slide anterior. Então, aqui eu tenho um álcool primário, vai estar oxidando, formando o meu aldeído. Ainda se ele oxidar mais, né, que é uma reação de oxidação parcial, se ele oxidar mais, ele vai formar o meu ácido carboxílico. Aqui é para um álcool secundário. Um álcool secundário, aqui é a hidroxila. Então, o álcool secundário, eu vou ter um carbono secundário, uma carbonila aqui num carbono secundário, formar uma cetona. E o álcool terciário não ocorre oxidação. Bem simples. Desidratação dos álcoois. Então, a desidratação ela acontece de forma intermolecular ou intramolecular. A intermolecular é feita por duas substâncias, dois álcoois, tá?
Então, esses dois álcoois vão se misturar, um vai liberar uma hidroxila e o outro o hidrogênio, liberando uma água, formando aqui como produto primário um éter, tá? Um éter, formando um éter aqui como produto. Já na desidratação intramolecular, que acontece dentro de uma mesma substância, aqui eu vou ter a saída de um hidrogênio e de uma hidroxila de carbonos diferentes, uma condição necessária aqui, né, um meio ácido, aumento de temperatura, então vou desidratar, né, e aí formar o meu alceno, ele vai sair de um alcano, de um álcool, né, vai desidratar, vai virar um alceno, tá, com a dupla ligação em saturação aqui dos dois carbonos que saiu, o hidrogênio e a hidroxila. Então, a regra de Zeitzer, ela só reforça a questão da desidratação intramolecular. E ela fala o seguinte: com a retirada dessa hidroxila e de mais um hidrogênio, vai formar o meu alceno e minha água. Só que de onde eu vou tirar o hidrogênio? Aqui eu tenho hidrogênio para todos os lados. Só que o hidrogênio que vai ser retirado vai ser o carbono da vizinhança, sem ser esse do carbono que está ligado à hidroxila, vai ser de um carbono que está vizinho a esse carbono aqui, tá? A vizinho a esse carbono, poderia ser E aqui, ou esse. Só que tem que ser retirado de um carbono menos hidrogenado. No caso, esse carbono aqui é o menos hidrogenado. Então, o hidrogênio que vai ser retirado vai ser desse carbono. Então, novamente, o que é a regra de Zeitzer? Ela fala que o hidrogênio que vai ser eliminado para a formação da água vai ser o carbono da vizinhança, que é menos hidrogenado. Tá? E é isso aí, reforçando a reação, né? Para a gente saber direcionar qual hidrogênio vai ser retirado ali, formando a minha insaturação. Tá? A hidroxila mais o hidrogênio, formando a água, e ali o meu alceno sendo formado. E a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos!